Alguns crimes são tão intensos que fazem você pensar que eles só existem em filmes e que nunca serão revelados. Hoje vamos apresentar a vocês 10 casos criminais desse tipo. Mostraremos casos incríveis que só foram resolvidos após muitos anos de investigação policial extremamente complexa, incluindo fugas de prisões incríveis, esquemas que levaram o mundo financeiro à beira do abismo e até mesmo roubos que por muito tempo pareciam que nunca seriam solucionados. Vai ser muito interessante, então continuem ligados aqui no Vale a Pena Conhecer. Não esquece do seu like e de falar pra gente se você conhece um caso criminal insolucionável. Estamos curiosos. Na 10ª posição, começamos com um criminoso cibernético genial, que cometeu atos terríveis, mas se tornou uma verdadeira figura cult para muitos. Maximilian Schmidt, mais conhecido como Shiny Flakes. Antes de completar 20 anos, Schmidt se tornou um dos criminosos mais procurados da Europa. O motivo era que ele vendia várias drogas no mercado negro da internet ao longo de vários anos. Para isso, ele abriu uma espécie de loja online, onde os consumidores e compradores podiam pedir praticamente qualquer substância. Após o pagamento, pequenos pacotes eram preparados e enviados pelo correio para os clientes em suas casas. Ele agiu de forma tão discreta por anos que a polícia sempre ficou no escuro e só conseguiu prendê-lo em 2015. No tribunal, ele foi condenado a 7 anos de detenção juvenil, mas foi libertado sob condicional em 2019. Embora tenham sido feitas novas investigações contra ele depois disso, e seja incerto onde e quanto patrimônio ele conseguiu acumular antes de ser preso, depois que sua história foi transformada em um documentário da Netflix, ele se tornou uma espécie de mito para muitos. Na 9ª posição, temos um chefe do submundo que travou uma batalha pública com a justiça por muitos anos, mas só teve que pagar por seus crimes depois de um longo tempo. Estamos falando de John Gotti, um ex-membro da família ítalo-americana Gambino, que dominou o cenário criminoso da cidade de Nova York nos anos 80. Gotti e sua gangue estavam envolvidos em todo tipo de crime que se possa imaginar, incluindo venda de substâncias ilegais, sequestros e até mesmo assassinatos. Ao contrário de outros chefes do submundo que preferiam operar discretamente e longe dos holofotes, Gotti gostava de aparecer em público. Ele concedia entrevistas, conversava com repórteres e até permitia que testemunhas públicas estivessem presentes em seus julgamentos. Durante esses julgamentos, ele conseguiu vantagem por muitos anos. Embora fosse um segredo aberto que Gotti estava envolvido em vários crimes, nunca houve provas suficientes para condená-lo. Em 1992, a promotoria de Nova York finalmente teve sucesso em condenar Gotti, depois que um antigo companheiro o traiu. Para muitos, isso foi chocante, pois eles pensavam que Gotti era tão esperto que nunca seria pego. Continuamos com um homem que também estava sempre um passo à frente da polícia, e até se divertia com isso. Arno Funk. Entre 1988 e 1994, Funk foi um dos criminosos mais inteligentes que a República Federal da Alemanha já viu. Ele não apenas ganhou fama como Dagobert, o sequestrador de grandes lojas, que extorquia grandes estabelecimentos em centenas de milhares de euros, mas também parecia sempre conhecer o próximo passo da polícia durante as investigações. Ele conseguiu escapar das autoridades em 30 ocasiões diferentes, preparando armadilhas bizarras para eles. Ele atraía a polícia com chamadas telefônicas falsas para locais de entrega errados, ou preparava rotas de fuga com pequenas armadilhas para que todos os policiais escorregassem. Portanto, foi apenas na primavera de 1994 que finalmente conseguiram capturar Funk. No entanto, sua história maluca não terminou aí. Depois de ser libertado da prisão em 2000 por bom comportamento, ele fez carreira como caricaturista e autor, aparecendo regularmente em programas de TV alemães desde então. A seguir, chegamos talvez à fuga de prisão mais espetacular de todos os tempos, que permaneceu sem solução por décadas e só foi revelada sob uma nova luz em 2018. Estamos falando da fuga da famosa prisão americana de Alcatraz, que até foi adaptada para um filme em 1979 estrelado por Clint Eastwood.
Nessa fuga, 3 prisioneiros conseguiram escapar em 1962, provavelmente sendo a primeira e única vez que alguém conseguiu fugir daquela que era considerada a prisão mais segura de todos os tempos. Alcatraz não era apenas uma pequena ilha a 2 quilômetros da costa de São Francisco, mas também era mais fortemente vigiada do que qualquer outra prisão e era cercada por várias muralhas e penhascos afiados. Contrariando todas as expectativas, os 3 prisioneiros Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin desapareceram e nunca mais foram vistos. Depois de conseguirem sair de suas celas através do sistema de ventilação e colocarem manequins em suas camas para enganar os guardas, eles provavelmente pularam na água e desapareceram para sempre. Embora muitos tenham acreditado por décadas que eles não tenham sobrevivido à fuga, em 2018 uma carta veio a público afirmando o contrário. Nessa carta, supostamente escrita por John Anglin, possivelmente ainda vivo, ele afirmou que os 3 sobreviveram à fuga e construíram uma nova vida. Embora a autenticidade da carta não esteja completamente confirmada, para muitos ela é a solução para um mistério que permaneceu sem resposta por muito tempo. No número 6, chegamos talvez ao maior golpe de todos os tempos, realizado por um homem que roubou incríveis 64 bilhões de dólares em poucos anos, sem que ninguém percebesse. Estamos falando do ex-corretor da Bolsa dos Estados Unidos, Bernie Madoff, que foi condenado a 150 anos de prisão em 2009. Madoff tinha um sistema elaborado para suas fraudes, com o qual enganou inúmeras pessoas e tirou seu dinheiro. Ele contava ao público que havia desenvolvido um método para obter lucros excepcionais nos mercados de capitais, o que levou muitos investidores a confiarem seu dinheiro a ele. Em vez de investir esse dinheiro, no entanto, ele preferiu embolsá-lo para si mesmo, acumulando uma fortuna bilionária. Toda a fraude só foi descoberta durante a crise financeira de 2008, quando os investidores queriam recuperar seu dinheiro devido à queda nos preços das ações. No entanto, descobriu-se que Madoff havia desviado todo o dinheiro e seu esquema criminoso foi revelado. Como resultado, ele foi para a prisão e o nome Madoff ficou tão manchado que seu filho tirou a própria vida e milhares de investidores ficaram de mãos vazias. Em 2021, Madoff chegou ao fim e com 82 anos de idade, ele faleceu na prisão. Continuamos com o caso curioso de Todd Kohlhepp. O americano cumpriu uma pena na prisão ainda na adolescência. Após sua liberação, parecia que ele havia se transformado. Tornou-se um empresário de sucesso e corretor imobiliário, construindo uma vida de prosperidade. No entanto, ele levava uma vida dupla em segredo e sequestrava várias pessoas, as mantendo em cativeiro em sua propriedade, além de ser responsável pelo desaparecimento de seus vizinhos. Ninguém percebia nada, até que um dia um investigador da polícia local notou avaliações estranhas na Amazon. Um homem escrevia avaliações de como havia usado objetos como uma lona, uma pá e outros utensílios como armas para cometer crimes. Em seguida, as autoridades vasculharam a mansão de Kohlhepp e encontraram as terríveis evidências de seus atos e algumas de suas vítimas ainda vivas. Prosseguimos com um roubo de arte tão genial que só poderia ser descoberto pelos próprios envolvidos. Em 2015, várias pinturas de artistas como Pisanello, Bellini e Rubens foram roubadas do Museu Civico di Castelvecchio, em Verona. Ao contrário de outros roubos desse tipo, algo não parecia estar muito certo aqui. Os ladrões puderam caminhar tranquilamente pelo museu por 70 minutos depois que ele já havia fechado. Durante esse tempo, eles carregaram as 17 pinturas em seu carro e simplesmente partiram. Eles amarraram um guarda, que posteriormente foi o único a ser interrogado pela polícia, mas inicialmente não disse nada. Somente um ano depois, quando as pinturas surgiram no mercado negro, as autoridades interrogaram novamente o guarda. Dessa vez, a pressão sobre ele parecia ser muito maior e ele revelou todo o crime. Na verdade, ele agiu como cúmplice, permitindo que os ladrões entrassem no prédio sem serem perturbados. Após sua confissão, os policiais finalmente conseguiram capturar os 12 suspeitos e recuperar várias pinturas que eram consideradas perdidas. Na terceira posição, continuamos com uma golpista que está sendo procurado pela polícia há anos e cujo esquema cruel foi descoberto recentemente. Uma mulher de origem alemã-búlgara chamada Ruya Ignatova, conhecida por muitos como a rainha das criptomoedas.
O motivo de seu apelido está relacionado ao seu esquema. Em 2013, Ignatova fundou sua própria criptomoeda chamada OneCoin, que ela promoveu para vários investidores por meio de uma empresa homônima. Esses investidores depositaram milhões de dólares na suposta moeda, o que fez Ignatova acumular uma grande quantidade de dinheiro. A questão é que a moeda OneCoin talvez nem exista. Em vez disso, Ignatova provavelmente fugiu em 2017 com todo o dinheiro obtido. Até recentemente, não estava claro como ela havia arrecadado o dinheiro e como conseguiu lavar essa fortuna e fugir. Consequentemente, em 2019, ela foi condenada por um tribunal americano. No entanto, como ela está desaparecida há anos, é incerto se ela cumprirá sua sentença ou se ela jamais aparecerá novamente. Na segunda posição, continuamos com um caso histórico que mostra que alguns crimes podem ser solucionados mesmo mais de 2000 anos depois. Trata-se de uma descoberta feita em 2017 por arqueólogos suíços que abalou a comunidade científica. Eles encontraram um corpo em uma árvore durante a restauração de uma escola primária. No entanto, o corpo não estava debaixo ou do lado da árvore, mas sim no interior dela. Após o primeiro susto com a descoberta, os pesquisadores imediatamente começaram a investigar o caso. Após alguns experimentos, descobriu-se que o corpo pertencia a uma mulher falecida na era celta, que foi enterrada em uma raiz de árvore que a envolveu ao longo dos séculos e só foi revelada mais de 2.200 anos depois. Na primeira posição, chegamos a um caso em que as autoridades ficaram no escuro por anos, mas que finalmente foi resolvido em 2021 graças a um programa de televisão. Em um programa da TV alemã, são regularmente apresentados casos criminais que ainda estão sem solução, mas nos quais se espera alguma ajuda do público. Isso também ocorreu em um assalto em 2019, quando 20 mil euros em dinheiro foi roubado de um casal de idosos. 2 anos se passaram e como a polícia ainda não havia capturado os criminosos, o programa foi fundamental para a solução do crime. Um cidadão reconheceu o veículo de fuga descrito e levou a polícia na direção certa. Em poucos dias, as autoridades conseguiram prender os assaltantes e resolver um caso em que já haviam perdido total esperança. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Diz pra gente, que caso achou mais interessante? Ah, e não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar com a gente. Até a próxima vez, aqui no Vale a Pena Conhecer.